Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tornando-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos. Até aí. Meus queridos, quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema o acúmulo das virtudes cristãs. O acúmulo das virtudes cristãs. Nessa passagem das cartas petrinas, no capítulo 3 da segunda carta, ele fala sobre qual é o seu objetivo nas duas cartas. No capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz que o seu objetivo é relembrar as palavras dos santos, profetas e apóstolos, dos quais ele também está incluso, obviamente. Então isso faz com que a gente saiba que ele escreveu essas cartas bem posteriormente. Já fazia um bom tempo que os irmãos estavam vivendo a fé cristã, que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido para o céu. Então era o momento de fazer uma revisão, de ver novamente, de passar limpo a fé cristã que eles tinham aprendido desde os profetas do Antigo Testamento. E é isso que Pedro faz nas duas cartas. Ele relembra os ensinos principais dos antigos profetas e dos apóstolos do Senhor Jesus. Esse era o seu objetivo nas duas cartas, e ele faz isso muito bem. E nesse trecho que nós lemos, o apóstolo Pedro alista uma série de 7 virtudes cristãs que ele diz para a gente ir acrescentando uma à outra, para a gente ir acumulando. E ele diz também, por 2 ocasiões, nesse parágrafo que nós lemos, que nós devemos fazer todo o esforço para acrescentar essas virtudes à nossa fé, porque a fé todos já têm, todos estão em Cristo, e o objetivo da fé, Pedro mesmo diz em uma das cartas, que o objetivo da fé é esse, a salvação da nossa alma. Mas veja bem, a salvação é o objetivo final da nossa vida, mas não é o único. Enquanto não chegar aquele grande dia, nós vamos sendo melhores cristãos. E ele dá para nós aqui uma receita de uma vitamina. Sabe aquela vitamina que sua avó fazia quando você estava meio fraco? Ou aquele pré-treino que muita gente toma para ir para a academia para poder render melhor o treino? É isso. De vez em quando eu faço uma dessas vitaminas em casa. Banana, leite, aí boto mais uma coisa ou outra, beterraba, farinha, né? Uva e outras coisas mais. E eu me sinto, às vezes tomo de tardezinha, às vezes nem janto. Um copo só desse negócio já me enche e me deixa bem forte. E nós vamos ver aqui essa receita que Pedro deu
com 7 ingredientes para a sua fé ficar vitaminada, fortalecida nesse acúmulo de virtudes cristãs. A primeira delas, essas virtudes são todas mencionadas no versículo 5, 6 e 7. E a primeira delas é a virtude. A primeira virtude, aliás, é a bondade. Acrescentem bondade à vossa fé. A fé nós já temos, a fé em Cristo, nós somos salvos. Mas essa é a única razão de nos relacionarmos com Deus. Agora que nós temos a fé, podemos fazer essa fé ficar mais forte com a bondade. E a bondade, meus irmãos, é a ideia de uma excelência moral. Tenham essa bondade, essa excelência moral na vida de vocês. A bondade também é apontada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas como sendo um dos 9 elementos que compõem o fruto do Espírito. Por exemplo, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse no capítulo 15 da carta aos Romanos que eles não precisavam de ninguém para instruir aqueles irmãos, porque eles já estavam cheios de bondade e de todo conhecimento. E a igreja de Roma não foi fundada por nenhum apóstolo. Muita gente acha, e provavelmente foi isso mesmo, que a igreja em Roma foi fundada da seguinte maneira: no dia de Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito a 120 irmãos que estavam em Jerusalém, orando há 10 dias, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Então é possível que algumas daquelas pessoas que se converteram morassem em Roma. Quando voltaram para casa, pregaram o evangelho nas sinagogas e transformaram aquilo ali em 3 ou 5 igrejas. Então, nos tempos bíblicos, a igreja em Roma era formada por 3 ou 5 congregações. Mas apesar de não ter sido fundada por nenhum apóstolo, a igreja em Roma estava cheia de bondade. É assim que nós devemos agir também. O cristão deve sempre agir com bondade para os outros. Você já tem fé? Acrescente bondade à sua fé. O segundo elemento dessa vitamina é a virtude do conhecimento. Acrescentem conhecimento à bondade. Veja, agora já é em cima do segundo pavimento que a gente vai construindo. É como a ideia do juro composto que eu mencionei também na aula há pouco. A gente coloca um pouquinho de dinheiro no banco e ele vai rendendo juros. Depois a gente bota mais um pouquinho, agora vai ser juros sobre juros. Aqui também é isso, é uma virtude em cima da outra. Nós já temos a fé, acrescentamos bondade e agora acrescentamos o conhecimento em cima da bondade. O conhecimento aqui é a ideia do discernimento. É um conhecimento para a gente saber o que é certo e o que é errado, para que ninguém nos engane, para que a gente possa instruir nossa família, os nossos, pregar o evangelho corretamente e, acima de tudo, viver corretamente para a glória de Deus. Os falsos mestres do tempo do apóstolo Pedro, no fim do primeiro século, adoravam a palavra conhecimento. Inclusive surgiu uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, que em grego significa conhecimento. Esse pessoal arrogante dizia que tinha um conhecimento superior ao conhecimento dos apóstolos. Veja que audácia! Os apóstolos que andaram com Cristo por 3 anos e alguns meses, que dormiram e acordaram ao lado do Senhor, que viram o Senhor operar milagres, refutar adversários, expulsar demônios. De repente esse pessoal disse que tinha um conhecimento superior ao dos apóstolos de Cristo. Mas a verdadeira fé, com o seu conhecimento, gera uma vida piedosa, gera humildade, uma vida que conduz para a boa prática cristã. Michael Green comenta que a cura para o falso conhecimento não é menos conhecimento, mas é o conhecimento correto. Por exemplo, todos nós sabemos dos abusos que há em muitas igrejas pentecostais. Eu vim do ambiente pentecostal, durante 13 anos fui membro de uma igreja pentecostal que era muito equilibrada em relação aos dons, diga-se de passagem. Mas nós sabemos que há muitos exageros, pessoas falando em línguas o tempo todo, atrapalhando até mesmo a oração dos irmãos, a pregação, o ensino da palavra e um monte de bizarrice que a gente tem visto na internet, né, irmãos? Por conta desse tipo de
comportamento inadequado, erradamente, muitos pastores têm proibido. Não quero saber, eu conheço pessoas assim, pastores que dizem, não quero saber dos dons espirituais na minha igreja. Mas o que Paulo fez, por exemplo, o que Paulo fez, me dá minha garrafa aí, cara, por favor, está aí na frente da sua cadeira. O que Paulo fez, é que a água aqui está gelada, se eu tomar piora. O que Paulo fez na igreja de Corinto, por exemplo, que estava com muitos problemas sobre os dons, não foi proibir os dons. Ele não disse busque menos, ele disse busquem mais, busquem corretamente. Então a solução do problema da ignorância, todo mundo é ignorante, eu quero ser também, não, é conhecimento correto, não é menos conhecimento, mas o conhecimento adequado. Então vamos acrescentar ao conhecimento, aliás, à bondade, o conhecimento. Temos fé, bondade e agora conhecimento. A terceira virtude, a terceira vitamina para vitaminar nossa fé é o domínio próprio ou o autoconhecimento. Pedro fala que nós devemos acrescentar domínio próprio à nossa bondade e ao nosso conhecimento. Autocontrole é uma das palavras também que define o fruto do Espírito, assim como a bondade. A verdadeira religião é poderosa para o dia a dia, para a segunda-feira, para enfrentar os problemas da vida, para as angústias desses tempos difíceis. Ela nos faz ser cristãos capazes de superar todos os obstáculos. Uma das mais difíceis características do cristianismo também é essa: o domínio próprio, o autocontrole. Mas a palavra de Deus diz que é necessário saber dominar a si próprio. Por exemplo, em Provérbios 16:32 está escrito: quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que construiu uma cidade. Melhor aqui no sentido de ser mais forte, porque talvez a nossa maior dificuldade seja a nossa própria carne, controlar a nós mesmos. Provérbios 16:32. Mas também Provérbios 25:28 diz o seguinte: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Aquele que fala sem pensar, ou aquela que fala sem pensar, sem se preocupar com as consequências, machucando todo mundo, está destruído, está sem muros. Então nós devemos acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. A quarta virtude, irmãos, o quarto elemento dessa vitamina espiritual: perseverança. Acrescentem perseverança ao domínio próprio. Como é isso? A fé verdadeira, a fé em Cristo, a fé para o dia a dia, não é frouxa, não é mole, ela persevera. Ela é firme porque está alicerçada na rocha que é Jesus. A fé verdadeira resiste às adversidades da vida, à perseguição à fé e até mesmo aos falsos mestres. Quantos cristãos vocês conhecem e com quem vocês já conversaram e pessoas disseram assim: não vou mais para a igreja nenhuma, porque eu fui envergonhado na igreja que eu participava, ou porque eu nunca recebi uma visita, estive doente e não me visitaram, eu não vou mais para a igreja. São pessoas frouxas, não perseverantes, que estão caminhando para o inferno porque não receberam a visita do pastor, ou porque não souberam, não tiveram a maturidade necessária para trocar de igreja no momento em que precisava, quando estavam sendo abusados espiritualmente. Então é necessário perseverança, irmãos, porque a vida aqui debaixo do sol, como diz Salomão, não é fácil. Os muitos problemas da vida que tentam nos impedir de ser bons cristãos, fiéis a Cristo, não devem nos desmotivar. Pelo contrário, é como o peso da academia que vai produzindo e aumentando os músculos, a força e a resistência dos nossos músculos espirituais, por meio desses ingredientes da vitamina que o apóstolo Pedro nos ensina a fazer e a tomar por toda a vida.
Então você já domina a si mesmo, acrescente também perseverança ao seu autocontrole. Vamos para o quinto elemento, quinto ingrediente. Acrescentem piedade à perseverança. Piedade é a palavra que pode ser traduzida também como reverência ou devoção. Será que somos de fato crentes, devotos a Deus, reverentes a Deus? Muitas vezes, um dos principais elementos, ou os principais elementos que são confundidos com a devoção, é a hipocrisia. Por exemplo, eu vi um pastor mencionar que durante 7 anos que ele estava na igreja, ele nunca olhou para o celular no horário do culto. Hipócrita, religioso demais. Nós todos recomendamos que deixemos o celular no silencioso e evitemos o seu uso durante o culto. Mas será que às vezes não é urgente? Gente, às vezes a gente está organizando a liturgia e às vezes até para mandar uma mensagem para o pessoal da sonoplastia, enfim, é necessário às vezes dar uma olhada. Uma vez eu vim da aula, a Kelly ficou em casa, ela estava adoentada. Quando terminou, aliás eu não vim da aula, foi há 15 dias eu acho, mais ou menos isso. Eu não dei aula. De vez em quando eu me afastava e perguntava: está tudo bem? Deixei minha esposa doente, qual é o pecado nisso? Não estava sendo irreverente, não estava agindo sem piedade na liturgia, não estava atrapalhando ninguém. Mas irmãos, nós criamos nossos costumes que às vezes não tem na Bíblia e pode até ser bom, mas também pode atrapalhar. Não é o nosso costume aqui na igreja, mas é o costume em muitas igrejas que quando os irmãos cheguem ao templo, se ajoelhem e orem. É bênção, orar é sempre bom. Eu lembro que eu dei aula no seminário da Assembleia de Deus e ainda dou aula lá, online, mas quando eu dava aula em João Pessoa, alguns irmãos chegavam após a aula ter começado, e aí alguns irmãos chegavam, falavam comigo, entravam na sala, ajoelhavam para orar, oravam em silêncio, sentavam para assistir a aula. É o costume que eles têm desde o templo. Eu vou achar ruim porque o cara está orando. Agora, quando a gente passa a fazer isso para ser visto pelos homens, é o problema. É um bom costume que foi corrompido. É um bom costume chegar e orar. Não é o meu costume. Mas se a gente faz, eu vou orar porque o pastor está olhando para mim, perdeu o sentido, irmão. Acrescentem piedade à perseverança. Ao contrário dos falsos mestres que alegavam ter um conhecimento superior até aos dos apóstolos de Cristo, o verdadeiro conhecimento do servo de Deus deve acrescentar piedade à sua fé. De vez em quando eu tenho acesso a algum desses grandes teólogos do Brasil e às vezes de fora também. Tiro uma foto, peço para autografar algum livro para mim e às vezes até dá para bater um papo. E hoje eu já não me surpreendo mais, mas muita gente se surpreende com a humildade desses caras, como o Dr. Shedd, da Bíblia Shedd. Dr. Shedd é o maior pregador que eu já vi de todos, o maior. Eu jamais vi alguém falar mal de Shedd. Eu já trabalhei com gente que trabalhou com ele. Dr. Shedd foi em Itaporanga, Alto Sertão da Paraíba, dar aulas para os seminaristas lá, com 2 pastores nazarenos, pastor Pontes, pastor Sidney Chachá. Pontes, quase todo mundo aqui, muita gente aqui conhece, né? Sidney Chachá também, lá de João Pessoa, uma figura. Aí eles deixaram Shedd na pousada, no hotelzinho lá em Itaporanga, que é uns 40 graus a temperatura, eu já fui lá algumas vezes. E eles estavam indo dormir no seminário, cada um uma rede. Shedd não aceitou. Disse: não, vocês não vão ficar? Não, nós vamos dormir lá no seminário. Não, eu vou dormir onde vocês forem dormir. Não, doutor Shedd, aqui tem ar-condicionado. Não ficou, irmãos. Dormiu Pontes numa rede, Sidney na outra e Shedd num colchão embaixo deles, colchonete no chão. Ele não fazia isso para aparecer, ele sempre agiu assim. Piedoso, profundamente piedoso, Dr. Shedd. Aquelas devocionais maravilhosas que ele dava para a gente nos congressos da Missão Pentecostal, que a gente sempre chamava ele, ninguém perdia.
4h30 da manhã ele levantava. Ele dormia muito pouco. Ele dormia de 4 a 4 horas e meia por noite. Tinha essa vantagem e não sentia sono, né? Então estava lá ele, seu foninho de ouvido, ouvindo John Piper, como ele dizia, caminhando pelo lugar onde fazia os retiros, fazendo sua devocional. Na fila da refeição, ele não aceitava passar na frente, a não ser quando ficou muito idoso. Aí realmente a gente deixava todos os idosos passarem à frente de todo mundo. Acrescente piedade à sua perseverança, seja humilde, seja um crente de verdade. Eu conheço a história também de um dos eventos da Juvep, desses que eu participei muito quando trabalhava lá. Eu dei aula 10 anos seguidos na Juvep, graças a Deus. E um desses eventos, aquela correria que é para organizar evento, irmãos, colocando o nome nos crachás, distribuindo, vendo se o cara fez a inscrição na lista lá, aquela fila imensa, distribuindo as apostilas. Aí o Dr. Shed era o preletor da noite. Ele chegou e disse: os irmãos estão precisando de ajuda? Querem que eu ajude a distribuir as coisas aí? Tem alguma coisa para fazer? Só que na hora que ele foi chegando para falar isso, voltou um dos pastores que já tinha chegado, tinha pegado seu crachá, tinha entrado na igreja e voltou brabo, pisando duro. Por quê? Porque os irmãos que estavam naquela agonia, naquela agitação, acabaram esquecendo de colocar na frente do nome desse pastor a letra P e a letra R. Só botaram o seu nome. Ele voltou bravo para reclamar com os irmãos. Na mesma hora chegou o Dr. Shed, uma das maiores autoridades em Bíblia e Teologia do mundo, se oferecendo para trabalhar. E foi assim que Deus humilhou aquele irmão. Acrescente piedade à sua perseverança. No século XVIII, houve um homem na Inglaterra chamado William Wilberforce. Vou passar no grupo de WhatsApp um filme sobre ele, tem no YouTube. Filme para ver em família, ótimo filme. William Wilberforce era um parlamentar inglês, cristão, que durante um tempo cogitou ser pastor, mas disseram: não, Deus não te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser parlamentar. E ele ficou indignado com a escravatura de negros que a Inglaterra fazia. E durante a vida toda o Wilberforce lutou pela abolição da escravatura, e ele conseguiu. Ele que acabou perdendo popularidade, acabou deixando de ganhar talvez muito dinheiro com isso, mas como um cristão piedoso, ele não podia ver aquilo e ficar quieto. Ele lutou e discursou. No começo eram só 16 pessoas contra 200 e poucos votos, mas ele conseguiu. Com a sua vida piedosa e perseverante, ele foi até o fim. Movido, ele era amigo de John Wesley, movido pela pregação de John Wesley e pela verdade das Escrituras, ele fez diferença no século XVIII e XIX. Uma vida piedosa faz diferença em todo lugar. E olha só, ninguém se esquece de quem chora conosco, não é verdade? A gente não esquece de alguém que chorou conosco. No trabalho de todos nós, sempre tem alguém com problema. Às vezes é a gente, às vezes é o outro, mas a gente pode ser um bom ouvinte nesse mundo de fast food, de tudo rápido, digitalizado. Tem até carro que estaciona sozinho. Eu acho bacana, mas também é bacana sentar para ouvir o outro, chorar com o outro. Quer conquistar alguém? Chore com ela. Conquistar não amorosamente falando, né? Conquistar amizade. Você pode ganhar essa pessoa para Cristo se simplesmente se ouvi-la. Acrescente isso. Em sexto lugar, sexta virtude, acrescente fraternidade a essa piedade. Seja amigo. Fraternidade aqui é a afeição entre irmãos. A nova tradução na linguagem de hoje traduz como amizade cristã. Sexta-feira eu vim aqui no Janga pregar na igreja episcopal, igreja bonita, né? Aquela que tem ali na principal. Preguei lá para a liderança e depois fomos comer. O irmão que me convidou disse: você
Está com pressa para ir para casa? Eu disse, não, sem pressa. Me levaram num lugar que eu não sei voltar lá. E um dos irmãos, o amigo que me chamou, disse, olha, quando eu estava separado da minha esposa, longe de Deus, foi isso aqui que me conquistou. Porque os irmãos sempre saem para comer, tomar um caldinho, né, que o recifense da Grande Recife como um todo gosta sempre. Lá em João Pessoa não tem isso, tá? É difícil. Mas aqui tem até na praia, né? Interessante. Caldinho, conversando lá, sentado ao ar livre. Irmãos, a amizade é uma virtude muito interessante. É muito bom. Eu preservo, eu tenho alguns amigos do peito. Eu tenho um amigo que nós somos amigos há quase 30 anos. Ano que vem vai fazer 30 anos de amizade. Quase todo dia a gente se fala. Sempre foi respeitosa. Eu conheço a família dele toda, ele conhece a minha família toda. É assim, desde quando a gente arenga, mas nunca deixamos de nos falar. A amizade conquista muito. O amigo faz sempre o que é necessário para ajudar e agradar o outro. O amigo deseja ser útil. O amigo gosta do crescimento do outro. Pedro está alertando aqui para, além de sermos piedosos, também sermos amigos uns do outro, um do outro. Ajude sempre. Recomende os negócios do seu irmão da igreja. Recomende um profissional cristão, se ele for um bom profissional. Seja amigo. Eu tenho vontade de fazer isso, criar aqui na igreja. Já falei até com o pastor Rolando, ainda não foi possível, quem sabe em breve, uma espécie de network profissional aqui entre os irmãos, para que todo mundo estimule o crescimento do negócio do outro, o serviço do outro. Alguém quer publicar um livro? Fale comigo. Alguém quer plantas? Fale com o Tiago. E assim vai. Eu não conheço a profissão de todos vocês, mas seria bom ter um catálogo. Quer comprar imóvel? É o Pílio. E assim por diante. Essa amizade cristã que vai além dos laços denominacionais é forte. É como o cordão de 3 dobras que Salomão fala em Eclesiastes. Acrescentem isso, fraternidade, à vossa piedade. E a sétima virtude, que é a sétima vitamina o sétimo ingrediente dessa vitamina é o amor. Acrescentem amor à fraternidade. O amor cristão é mais forte do que tudo. Há muitas indicações bíblicas desse amor, mas tem uma lição para nós. Jesus falou, está lá em João 13:34, eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Já tinha isso, né? Não é novo. O novo é o tom. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí é que o bicho pega, né, irmãos? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Esse é o tom. Não é mais amar o próximo como a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. Elevou-se o sarrafo, elevou-se o tom. É isso que deveria ser no dia a dia. O amor, por exemplo, é demonstrado quando ajudamos os necessitados, tal como o samaritano ajudou aquele homem que estava quase morto. Eu estava meditando essa semana na parábola do samaritano. É interessante. O cara que vai, o samaritano ajuda o cara que estava quase morto, pega ele, põe ele numa pousada, ele só cuida dele aí, já limpou as feridas dele, né, com azeite, e colocou ele lá, mas ele não deixa de viver sua vida. É interessante isso. Ele está de passagem, aí para, cuida do camarada e diz, eu tenho que resolver um negócio ali. Aí vai cuidar da vida dele. Puxa, isso aqui é interessante, porque o amor não é aquela coisa que a gente tem que deixar de fazer, abandonar a nossa vida para cuidar do outro. Não é isso. A gente vai vivendo a nossa vida. De repente, tem alguém que está precisando de ajuda no meio do caminho. A gente ajuda um pouco e diz, não posso fazer tudo, tem que seguir minha vida, tem que trabalhar. Daqui a tantos dias eu volto e, se for o caso, eu vou cobrir o prejuízo que ele der aí, tá bom? Ajudou. Então o amor é demonstrado com situações práticas do dia a dia, irmãos. O amor cristão não é aquela besteira de olhar para o irmão que está do seu lado e dizer eu te amo. Isso e nada é a mesma coisa. O amor cristão é o seguinte: está de noite, tem uma pessoa precisando de uma carona, é esquisito aqui, é um
desviozinho pequeno, mas eu vou te levar em casa. É a prática. Esse negócio de dizer para o outro, não sei o que, eu te amo, meu irmão, não adianta muito não, viu? Sinceramente. Muitas vezes até a gente está mentindo, né? Mas quando é a hora de colocar em prática, aí não tem como. O amor bíblico é esse, é o amor prático, não é um amor só de palavras. Então, 8º lugar, quais são as consequências do acúmulo dessas virtudes cristãs? Do versículo 8 ao 11, o apóstolo Pedro colocou que se essas coisas existirem em vós e aumentarem, seremos frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Fazendo isso, jamais vocês vão tropeçar, mas é necessário esforço. Para a fé não, mas para cada uma dessas virtudes sim. Assim será amplamente conhecida a entrada no reino do Senhor Jesus. Ou seja, quando praticarmos essas virtudes cristãs, acrescentando uma após a outra à nossa fé, a entrada no reino estará garantida para nós. Concluindo, irmãos, o apóstolo Pedro estava relembrando os ensinos dos profetas e dos apóstolos do Senhor Jesus, para que seus leitores fossem cada vez mais abençoados e frutíferos, e tudo isso se aplica a nós. Assim nós também somos abençoados se lhe obedecermos. Essa vitamina espiritual ensinada por Pedro nos fará muito mais fortes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas são as adversidades que passamos nesse mundo, e por isso mesmo devemos buscar nos fortalecer a cada dia, sabendo que sempre Deus nos dá todos os recursos que precisamos para isso. Que Deus nos ajude então a acrescentar à nossa fé bondade, e a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a amizade cristã, a fraternidade, e a essa amizade o amor. Amém. Deus nos abençoe.